Resolução do Congresso Nacional nº 1 de 2002. Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas provisórias a que se refere o artigo 62 da Constituição Federal, e da outras providências. Artigo 1º. Esta resolução é parte integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, de medidas provisórias adotadas pelo Presidente da República, com força de lei, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal. Artigo 2º. Nas 48 horas que se seguirem à publicação, no Diário Oficial da União, de medida provisória adotada pelo Presidente da República, a Presidência da Mesa do Congresso Nacional fará publicar e distribuir avulsos da matéria e designará comissão mista para emitir parecer sobre ela. Parágrafo 1º. No dia da publicação da medida provisória no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva mensagem e de documento expondo a motivação do ato. Parágrafo 2º. A comissão mista será integrada por 12 senadores e 12 deputados e igual número de suplentes, indicados pelos respectivos líderes, obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade dos partidos ou blocos parlamentares em cada casa. Parágrafo 3º. O número de membros da comissão mista estabelecido no parágrafo 2º é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participar da comissão. Resolução do Congresso Nacional nº 2, de 2000. Parágrafo 4º. A indicação pelos líderes deverá ser encaminhada à presidência da mesa do Congresso Nacional até às 12 horas do dia seguinte ao da publicação da medida provisória no Diário Oficial da União. Parágrafo 5º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 4º, sem a indicação, o presidente da mesa do Congresso Nacional fará a designação dos integrantes do respectivo partido ou bloco, recaindo essa sobre o líder e, se for o caso, os vice-líderes. Parágrafo 6º. Quando se tratar de medida provisória que abra crédito extraordinário à lei orçamentária anual, conforme os artigos 62 e 167, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o exame e o parecer serão realizados pela comissão mista prevista no artigo 166, parágrafo 1º, da Constituição, observando-se os prazos e o rito estabelecidos nesta resolução. Parágrafo 7º. A constituição da comissão mista e a fixação do calendário de tramitação da matéria poderão ser comunicadas em sessão do Senado Federal ou conjunta do Congresso Nacional, sendo, no primeiro caso, dado conhecimento à Câmara dos Deputados, por ofício, ao seu presidente. Artigo 3º. Uma vez designada, a comissão terá o prazo de 24 horas para sua instalação, quando serão eleitos o seu presidente e o seu vice-presidente, bem como designados os relatores para a matéria. Parágrafo 1º. Observar-se-á o critério de alternância entre as casas para a presidência das comissões mistas constituídas para apreciar medidas provisórias, devendo, em cada caso, o relator ser designado pelo presidente dentre os membros da comissão pertencentes à casa diversa da sua. Parágrafo 2º. O presidente e o vice-presidente deverão pertencer a casas diferentes. Parágrafo 3º. O presidente designará também um relator revisor, pertencente à casa diversa da do relator e integrante, preferencialmente, do mesmo partido deste. Parágrafo 4º. Compete ao relator revisor exercer as funções de relatoria na casa diversa da do relator da medida provisória. Parágrafo 5º. O presidente designará outro membro da comissão mista para exercer a relatoria na hipótese de o relator não oferecer o relatório no prazo estabelecido ou se ele não estiver presente à reunião programada para a discussão e votação do parecer, devendo a escolha recair sobre parlamentar pertencente à mesma casa do relator e também ao mesmo partido deste, se houver presente na reunião da comissão outro integrante da mesma bancada partidária. Parágrafo 6º. Quando a medida provisória estiver tramitando na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, a substituição de relator ou relator revisor, na hipótese de ausência, ou a designação desses, no caso de a comissão mista não haver exercido a prerrogativa de fazê-lo,
será efetuada de acordo com as normas regimentais de cada casa. Artigo 4º. Nos 6 primeiros dias que se seguirem à publicação da medida provisória no Diário Oficial da União, poderão a ela ser oferecidas emendas, que deverão ser protocolizadas na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. Parágrafo 1º. Somente poderão ser oferecidas emendas às medidas provisórias perante a comissão mista, na forma deste artigo. Parágrafo 2º. No prazo de oferecimento de emendas, o autor de projeto sob exame de qualquer das casas do Congresso Nacional poderá solicitar à comissão que ele tramite, sob a forma de emenda, em conjunto com a medida provisória. Parágrafo 3º. O projeto que, nos termos do parágrafo 2º, tramitar na forma de emenda a medida provisória, ao final da apreciação desta, será declarado prejudicado e arquivado, exceto se a medida provisória for rejeitada por ser inconstitucional, hipótese em que o projeto retornará ao seu curso normal. Parágrafo 4º. É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão o seu indeferimento liminar. Parágrafo 5º. O autor da emenda não aceita poderá recorrer, com o apoio de 3 membros da comissão, da decisão da presidência para o plenário desta, que decidirá, definitivamente, por maioria simples, sem discussão ou encaminhamento de votação. Parágrafo 6º. Os trabalhos da comissão mista serão iniciados com a presença, no mínimo, de 1/3, dos membros de cada uma das casas, aferida mediante assinatura no livro de presenças, e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros de cada uma das casas. Artigo 5º. A comissão terá o prazo improrrogável de 14 dias, contado da publicação da medida provisória no Diário Oficial da União para emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens separados, quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância, urgência, de mérito, de adequação financeira e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. Parágrafo 1º. O exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. Parágrafo 2º. Ainda que se manifeste pelo não atendimento dos requisitos constitucionais ou pela inadequação financeira ou orçamentária, a comissão deverá pronunciar-se sobre o mérito da medida provisória. Parágrafo 3º. Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou incompatibilidade orçamentária ou financeira, a votação far-se-á primeiro sobre ela. Parágrafo 4º. Quanto ao mérito, a comissão poderá emitir parecer pela aprovação total ou parcial ou alteração da medida provisória ou pela sua rejeição, e, ainda, pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo concluir, quando resolver por qualquer alteração de seu texto. Inciso 1. Pela apresentação de projeto de lei de conversão relativo à matéria, e inciso 2. Pela apresentação de projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos suprimidos ou alterados, o qual terá sua tramitação iniciada pela Câmara dos Deputados. Parágrafo 5º. Aprovado o parecer, será este encaminhado à Câmara dos Deputados, acompanhado do processo e, se for o caso, do projeto de lei de conversão e do projeto de decreto legislativo mencionados no parágrafo 4º. Artigo 6º. A Câmara dos Deputados fará publicar em avulsos e no Diário da Câmara dos Deputados o parecer da comissão mista e, a seguir, dispensado o interstício de publicação, a medida provisória será examinada por aquela casa, que, para concluir os seus trabalhos, terá até o 28º dia de vigência da medida provisória, contado da sua publicação no Diário Oficial da União. Parágrafo 1º. Esgotado o prazo previsto no caput do artigo 5º, o processo será encaminhado à Câmara dos Deputados, que passará a examinar a medida provisória. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, a comissão mista, se for o caso, proferirá,
pelo relator ou relator revisor designados, o parecer no plenário da Câmara dos Deputados, podendo estes, se necessário, solicitar para isso prazo até a sessão ordinária seguinte. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se o parecer de plenário concluir pela apresentação de projeto de lei de conversão, poderá, mediante requerimento de líder e independentemente de deliberação do plenário, ser concedido prazo até a sessão ordinária seguinte para a votação da matéria. Artigo 7º. Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao Senado Federal, que, para apreciá-la, terá até o 42º dia de vigência da medida provisória, contado da sua publicação no Diário Oficial da União. Parágrafo 1º. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados será encaminhado ao Senado Federal em autógrafos, acompanhado do respectivo processo, que incluirá matéria eventualmente rejeitada naquela casa. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no caput do artigo 6º, sem que a Câmara dos Deputados haja concluído a votação da matéria, o Senado Federal poderá iniciar a discussão dessa, devendo votá-la somente após finalizada a sua deliberação naquela casa. Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 8º. Parágrafo 3º. Havendo modificação no Senado Federal, ainda que decorrente de restabelecimento de matéria ou emenda rejeitada na Câmara dos Deputados, ou de destaque supressivo, será esta encaminhada para exame na Casa Iniciadora, sob a forma de emenda, a ser apreciada em turno único, vedadas quaisquer novas alterações. Parágrafo 4º. O prazo para que a Câmara dos Deputados aprecie as modificações do Senado Federal é de 3 dias. Parágrafo 5º. Aprovada pelo Senado Federal medida provisória, em decorrência de preferência sobre projeto de lei de conversão aprovado pela Câmara dos Deputados, o processo retornará a esta Casa, que deliberará, exclusivamente, sobre a medida provisória ou projeto de lei de conversão oferecido a esta pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. Aprovado pelo Senado Federal, com emendas, projeto de lei de conversão oferecido pela Câmara dos Deputados, o processo retornará à Câmara dos Deputados, que deliberará sobre as emendas, vedada, neste caso, a apresentação, pelo Senado Federal, de projeto de lei de conversão. Parágrafo 7º. Aplicam-se, no que couber, os demais procedimentos de votação previstos nos regimentos internos de cada casa. Artigo 8º. O plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional decidirá, em apreciação preliminar, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de medida provisória ou de sua inadequação financeira ou orçamentária, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de recurso, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito. Parágrafo único. Se o plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos constitucionais ou da inadequação financeira ou orçamentária da medida provisória, esta será arquivada. Artigo 9º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação no Diário Oficial da União, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas do plenário da Casa em que estiver tramitando. Artigo 10. Se a medida provisória não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional, no prazo de 60 dias de sua publicação no Diário Oficial da União, estará automaticamente prorrogada uma única vez a sua vigência por igual período. Parágrafo 1º. A prorrogação do prazo de vigência de medida provisória será comunicada em ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional publicado no Diário Oficial da União. Parágrafo 2º. A prorrogação do prazo de vigência de medida provisória não restaura os prazos da Casa do Congresso Nacional que estiverem em atraso, prevalecendo a sequência e os prazos estabelecidos nos artigo 5º, 6º e 7º. Artigo 11. Finalizado o prazo de vigência da medida provisória, inclusive o seu prazo de prorrogação, sem a conclusão da votação pelas duas casas do Congresso Nacional, ou aprovado o projeto de lei de conversão com redação diferente da proposta pela comissão mista em seu parecer, ou ainda se a medida provisória for rejeitada,
A comissão mista reunir-se-á para elaborar projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da vigência de medida provisória. Parágrafo 1º. Caso a comissão mista ou o relator designado não apresente projeto de decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes de medida provisória não apreciada, modificada ou rejeitada no prazo de 15 dias, contado da decisão ou perda de sua vigência, poderá qualquer deputado ou senador oferecê-lo perante sua casa respectiva, que o submeterá à comissão mista, para que esta apresente o parecer correspondente. Parágrafo 2º. Não editado o decreto legislativo até 60 dias após a rejeição ou a perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 3º. A comissão mista somente será extinta após a publicação do decreto legislativo ou transcurso do prazo de que trata o parágrafo 2º. Artigo 12. Aprovada medida provisória, sem alteração de mérito, será o seu texto promulgado pelo presidente da Mesa do Congresso Nacional para publicação, como lei, no Diário Oficial da União. Artigo 13. Aprovado o projeto de lei de conversão, será ele enviado, pela casa onde houver sido concluída a votação, à sanção do Presidente da República. Artigo 14. Rejeitada medida provisória por qualquer das casas, o presidente da casa que assim se pronunciar comunicará o fato imediatamente ao Presidente da República, fazendo publicar no Diário Oficial da União ato declaratório de rejeição de medida provisória. Parágrafo único. Quando expirar o prazo integral de vigência de medida provisória, incluída a prorrogação de que tratam os parágrafos 3º e 7º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, o presidente da Mesa do Congresso Nacional comunicará o fato ao Presidente da República, fazendo publicar no Diário Oficial da União ato declaratório de encerramento do prazo de vigência de medida provisória. Artigo 15. A alternância prevista no parágrafo 1º do artigo 3º terá início, na primeira comissão a ser constituída, após a publicação desta resolução, com a presidência de senador e relatoria de deputado. Artigo 16. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal adaptarão os seus regimentos internos com vistas à apreciação de medidas provisórias pelos respectivos plenários de acordo com as disposições e os prazos previstos nesta resolução. Artigo 17. Norma específica disporá sobre o funcionamento das comissões mistas de que tratam os artigos 2º a 5º desta resolução. Artigos 18. Os prazos previstos nesta resolução serão suspensos durante o recesso do Congresso Nacional, sem prejuízo da plena eficácia de medida provisória. Parágrafo único. Se for editada medida provisória durante o período de recesso do Congresso Nacional, a contagem dos prazos ficará suspensa, iniciando-se no primeiro dia da sessão legislativa ordinária ou extraordinária que se seguir à publicação de medida provisória. Artigo 19. O órgão de consultoria e assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o relator de medida provisória encaminhará aos relatores e à comissão, no prazo de 5 dias de sua publicação, nota técnica com subsídios acerca da adequação financeira e orçamentária de medida provisória. Artigo 20. As medidas provisórias em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, aplicar-se-ão os procedimentos previstos na Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 1989. Parágrafo 1º. São mantidas em pleno funcionamento as comissões mistas já constituídas, preservados os seus respectivos presidentes, vice-presidentes e relatores, e designados relatores revisores, resguardada aos líderes a prerrogativa prevista no artigo 5º do Regimento Comum. Parágrafo 2º. São convalidadas todas as emendas apresentadas às edições anteriores de medida provisória. Parágrafo 3º. São convalidados os pareceres já aprovados por comissão mista. Artigo 21. Ao disposto nesta resolução não se aplica o artigo 142 do Regimento Comum.
Artigo 22. Revoga-se a Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 1989, prorrogando-se a sua vigência apenas para os efeitos de que trata o artigo 20. Artigo 23. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.